Não adianta negar. Isso já aconteceu com você. De repente, algo muda. O coração dispara, como se soubesse de um segredo que sua mente ainda não decifrou. É sutil, um incômodo, um alerta silencioso, uma sensação estranha de que algo saiu do lugar. Aquela pessoa que antes parecia tão presente, tão envolvida, começa a desaparecer devagar. Não responde mais como antes, não pergunta mais como você está, não te olha mais com o mesmo brilho. Mas você tenta não ver. Você cria desculpas, constrói justificativas, empilha mentiras que só você acredita, porque encarar a verdade dói, porque admitir que algo acabou é mais difícil do que manter a ilusão viva. Só que tem algo aí dentro de você, agora, que não aguenta mais fingir. Um desconforto que grita no silêncio. Você sente mesmo cercado de gente que está sozinho nessa. E talvez, só talvez, você não esteja assistindo esse vídeo por acaso. Quantas ficam quando você deixa de ser útil? Quando você para de resolver as coisas por elas? Quando você não alimenta mais o ego delas ou não preenche mais o vazio delas? Há pessoas que não te amam, pelo menos não do jeito que você pensa, não do jeito que você precisa. Elas te toleram, te usam, te manipulam com um sorriso bem ensaiado, te mantêm por perto, mas sempre um passo atrás, porque não se interessam pela sua essência, e sim pela sua energia, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. E o pior não é isso. O pior é que elas sabem exatamente quais botões apertar para você continuar ali. Sabem como parecer quebradas só para você tentar consertá-las. E você, com esse coração que não conhece limites, faz isso, à custa de si mesmo, à custa da sua paz, à custa da sua identidade. Já se perguntou por que algumas pessoas desaparecem quando você mais precisa delas? Por que só aparecem quando estão no fundo do poço, mas somem quando é você quem está quebrado? Já parou para pensar na frequência com que você dá e na brutal escassez com que você recebe? O equilíbrio está sempre errado, mas você insiste em manter tudo de pé, mesmo que isso signifique se sacrificar. Por quê? O que você está buscando? Amor? Aceitação? Uma validação que você não recebeu na infância? A promessa inconsciente de que, se você der o suficiente, alguém finalmente vai ficar? Carl Jung disse sem rodeios: as pessoas não se tornam iluminadas ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornarem consciente a escuridão. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos descer, sem medo, até o porão da sua consciência. Aquele canto onde você escondeu todos os não importa, os tô bem, os talvez só estejam ocupados. Vamos acender a luz naquele lugar desconfortável onde vive uma verdade que você não quer ver. Aquela pessoa que significa tanto para você não sente o mesmo por você. Nunca sentiu. Ela só se interessava pelo reflexo que você dava a ela. Só gostava do que podia tirar de você. E o mais doloroso, você sabia disso desde o começo, mas escolheu ignorar. A mente humana tem uma habilidade fascinante de disfarçar sinais, de transformar alarmes em música de fundo. Porque aceitar que alguém está te usando não é apenas humilhante, é devastador. Porque te obriga a encarar sua vulnerabilidade, sua carência, sua dependência emocional. E aí começa a verdadeira batalha entre o que você quer acreditar e o que realmente está acontecendo, entre a fantasia que você alimenta e a realidade que te esgota. Esse vídeo não vai ser confortável. Você não está aqui para ter o ego acariciado. Você está aqui porque uma parte de você não aguenta mais. Uma parte de você quer respostas. Uma parte de você quer entender por que permite ser tratado assim. Uma parte de você quer aprender, de uma vez por todas, a identificar quem não te valoriza, quem não te ama, quem apenas te usa, e não por hábito, mas como modus operandi, como um padrão psicológico profundo e enraizado.
Porque isso aqui não é uma história isolada, é um espelho. E o que você vai ver, talvez não goste, mas vai precisar. Se prepare. Vamos explorar as rachaduras da alma humana, dissecar as atitudes de quem finge interesse, de quem usa palavras como anzóis, de quem sabe exatamente quando aparecer e quando sumir, para te manter em um estado de dependência emocional. E vamos fazer isso com base na psicologia profunda, na escuridão que Jung conhecia tão bem. Porque se você não entende a sombra, está condenado a viver nela. Isso não é só mais um vídeo, é um confronto, com eles, mas acima de tudo, com você. Perfeito. Vamos continuar de onde paramos. Vamos mergulhar ainda mais fundo, mas sem dar voltas, sem repetir, sem suavizar. Vamos falar de algo que acontece no silêncio e que poucos têm coragem de nomear: a dívida emocional invisível. Sim, porque quando alguém te usa e você não vê, ou pior, vê e permite, cria-se uma dinâmica perversa, algo que nem sempre se expressa em palavras, mas que deixa uma marca que não sai. Você se sente em dívida. E o mais cruel, você nunca assinou essa dívida, você não concordou com ela, mas carrega. Sabe por quê? Porque te fizeram acreditar que precisava compensar algo, que se você se afastasse, era egoísta, que se você não estivesse disponível, era uma má pessoa, que se você não salvasse, era indiferente. Te condicionaram emocionalmente com pequenos gestos, com silêncios cheios de culpa, com frases disfarçadas de carinho, como: eu não seria nada sem você, ou você é tudo o que eu tenho. Te transformaram na rede de segurança delas, no terapeuta não oficial, no parceiro emocional sem compromisso, na muleta emocional, mas nunca te deram o mesmo em troca, nunca ofereceram reciprocidade, nunca pararam para perguntar: e você? Como você está de verdade? Porque não se importavam, porque nunca foi sobre você, nunca foi. E aqui vem uma das coisas mais perversas desse tipo de vínculo: a falsa gratidão. Aquele tipo de reconhecimento vazio, usado para te manter preso. Dizem: obrigado por estar aqui, mas não fazem nada para cuidar de você. Dizem: não sei o que faria sem você, mas nunca garantem que você também tenha um espaço para se apoiar. A gratidão vira chantagem emocional, e você, com esse coração cheio de boas intenções, cai de novo, e de novo, porque uma parte sua se alimenta desse papel de salvador, mesmo sangrando por dentro. Jung falava sobre o arquétipo do curador ferido, aquela figura que ajuda todo mundo, mas nunca se cura. E nessa imagem está você, consertando os outros, enquanto suas próprias rachaduras só aumentam. Porque quanto mais você dá, mais eles se afastam. Quanto mais você cede, mais eles exigem. Quanto mais você tenta ser valioso, mais eles te fazem sentir descartável. E aí aparece uma das piores paradoxos: o medo de perder alguém que não te ama. Como explicar isso? Como entender chorar por alguém que nunca te deu nada real, além da ilusão de que um dia poderia dar? A explicação está aqui. Você não chora pela pessoa em si. Você chora pelo que projetou nela, pela promessa não cumprida, por tudo o que imaginou que poderia ser, mas que não foi, e nunca será. Sabe qual é a chave para se libertar? Distinguir presença de conexão. Alguém pode estar fisicamente do seu lado, e ainda assim, não estar com você. E o contrário também é verdade. Alguém pode ter ido embora, e ainda te respeitar mais do que quem dorme do seu lado toda noite. Tem gente que fica, não por amor, mas por conveniência, porque você serve, porque virou o recurso emocional gratuito deles, o público particular, o depósito de frustrações. E isso, se você não parar, vira vício, um vício emocional disfarçado de lealdade. Você começa a justificar o injustificável, normalizar a dor, romantizar o peso, pensar que amor de verdade exige sacrifício, mas não. O que você está vivendo não é amor. É uma relação simbiótica desequilibrada, onde você dá e eles absorvem.
Se você acha que isso vai mudar, se acha que um dia eles vão acordar e dizer: "Agora eu te valorizo", pare. Isso não vai acontecer, porque quem se alimenta de você nunca vai te ensinar a ir embora. Perder você significaria confrontar o próprio vazio, e eles não estão prontos para isso. Preferem que você continue carregando a escuridão deles, enquanto fingem ser luz. E agora entramos em outro nível da conversa: a idealização do outro como mecanismo de fuga. Quando você idealiza quem te usa, não faz isso porque essa pessoa é realmente tão especial assim. Você faz isso porque precisa se agarrar a alguma coisa. Transforma essa pessoa na sua âncora emocional, no seu norte, porque sem isso, você encara o abismo da sua própria solidão. E isso dói mais do que qualquer decepção. Mas você não pode continuar fugindo de si mesmo. Você não pode continuar segurando alguém que jamais te seguraria se fosse você quem estivesse caindo. Você não pode continuar chamando de destino, o que claramente é um ciclo tóxico. Quer saber se alguém realmente te ama ou só precisa de você? Preste atenção em como essa pessoa age quando você não dá o que ela quer, quando você impõe um limite, quando você diz não, porque o verdadeiro interesse não se mede quando tudo está bem. Ele se revela quando você deixa de ser funcional para ela. É aí que a máscara cai. É aí que você vê se havia afeto ou apenas conveniência. E agora vem a parte mais dura. Talvez a pessoa que mais te machuca nem tenha plena consciência do que está fazendo, porque existe algo ainda mais perigoso do que a manipulação consciente: a inconsciência emocional total. Pessoas que nunca olharam para dentro, que arrastam traumas não resolvidos, que repetem padrões sem nunca questioná-los. E aí, você vira vítima colateral da guerra interna delas. Mas isso não é desculpa. Compreender não é justificar. Você pode entender por que alguém é do jeito que é, e mesmo assim, escolher ir embora, porque a sua paz vale mais do que qualquer história compartilhada. Você não está aqui para ser o projeto de ninguém, nem a segunda opção de ninguém, nem o colchão emocional de ninguém. E se você chegou até aqui, se ainda está ouvindo, é porque algo dentro de você já começou a acordar. Aquela parte que não quer mais ser útil, que quer finalmente ser amada de verdade, sem armadilhas, sem dívidas emocionais. Então agora a pergunta é simples, mas brutal. Quantas vezes mais você vai permitir que alguém que não te ama continue ocupando espaço na sua vida? Por quanto tempo mais você vai adiar o ato mais corajoso de todos? Ir embora quando sabe que não está sendo valorizado? Você não precisa gritar, não precisa se vingar, só precisa fazer o que eles mais temem: desaparecer. Porque quando você vai embora, eles não podem mais te usar. Quando você se afasta, eles não podem mais te manipular. Quando você fecha a porta, mesmo que doa, você retoma o seu poder. E é aqui que a gente pausa. Mas o que vem depois depende de você. E se você chegou até o fim, se não fechou esse vídeo, se não virou o rosto com a desculpa de "eu já sabia", então deixa eu te dizer algo que ninguém mais vai te dizer. Você já não é mais a mesma pessoa de alguns minutos atrás, porque agora você tem algo que antes não tinha: consciência. Consciência da dinâmica escondida, do jogo psicológico, da linguagem não verbal que fala mais alto do que qualquer promessa vazia. E uma vez que você vê isso, não tem como desver. Aquela sensação de que algo não encaixa, que você sempre sentiu, era real. Aquele desconforto, aquela angústia vaga, aquela tensão constante ao lado de alguém que diz te amar. Tudo aquilo não era paranoia, era intuição, era a sua alma gritando, enquanto você a forçava a ficar quieta, para não incomodar alguém que nunca se importou com você de verdade. Mas agora, você não está mais dormindo. Agora, o auto-engano está tropeçando. Agora você vê as rachaduras, o desequilíbrio, a dependência. Agora você entende. Não era amor, era necessidade. Você não era livre, você era funcional.
E o mais importante, agora você sabe que pode sair disso. Porque, mesmo que não acredite, o maior ato de amor próprio não é uma frase bonita no espelho, não é um banho relaxante com música instrumental, é cortar laços com quem não te vê, com quem não te honra, com quem só te procura quando está carente, mas te deixa vazio quando é você quem precisa. E bem aqui, neste exato ponto, é onde tudo muda. Porque quando você tem a coragem de desaparecer da vida de alguém que só te usava, você não se torna uma pessoa ruim. Você se torna alguém que finalmente entendeu que seu valor não depende da atenção que recebe, mas da energia que decide não entregar mais. Você não está fugindo. Você está renascendo. Está deixando para trás uma versão de si mesmo que se vendia barato, que aceitava migalhas disfarçadas de afeto, que confundia presença com amor. E se isso dói, se queima no peito enquanto você ouve isso, se é difícil até respirar só de pensar em ir embora, aí está o seu sinal. Ninguém deveria doer tanto assim. Ninguém deveria te controlar tanto, mesmo à distância. Ninguém deveria ter tanto poder sobre você, a ponto de sabotar a sua paz. Existem pessoas que não te desejam o mal, mas te fazem mal. E isso já é suficiente. Suficiente para fechar a porta, suficiente para desaparecer, suficiente para finalmente escolher a si mesmo. Sim, pode doer no começo, você pode sentir culpa, pode ter o impulso de voltar, para explicar, para justificar, mas escute isso com atenção. Não explique sua paz, não justifique seu limite, não peça desculpas por se salvar. Quem não te valorizou enquanto você estava lá, não merece uma palavra quando você se for. Então, se isso tudo te tocou, se trouxe à tona algo que você vem enterrando há tempo demais, eu te convido a fazer uma única coisa. Escreva nos comentários a seguinte frase: eu não sou seu refúgio se você é minha tempestade. É isso. Quem ler vai saber que você também abriu os olhos. Compartilhe isso com alguém que precisa. Alguém que está preso em uma relação sem reciprocidade há anos. Alguém que ainda espera por uma ligação que nunca vai chegar. Seja o gatilho. Seja o interruptor que acende a luz no meio da sombra de alguém. E agora, eu vou embora. Mas não como todos vão. Não com uma despedida morna. Não com uma frase genérica. Eu vou embora em silêncio. O silêncio que fica quando tudo já foi dito. O silêncio desconfortável que te obriga a pensar. Eu vou embora com o eco na sua mente, que mesmo depois que esse vídeo acabar, vai continuar soando por horas, porque uma vez que você conhece seu valor, não consegue mais ficar onde não é valorizado. Feche os olhos, respire e desapareça. Até a próxima verdade.